Olá, seja muito bem-vindo ao Podcast Concreto, um podcast feito para falar do tema mais inovador na área da engenharia. E para apresentar esse podcast, temos ele que está entregue ao vício do café, Diogo Benigno. E, como convidado especial desse 6º programa, temos ele que entende tudo sobre comercialização da energia solar, Antônio Cisino, para falar um pouquinho sobre o mercado da energia solar no Brasil e no mundo. Então prepara o cafezinho e vem com a gente. Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao 6º episódio do Podcast Concreto, que é o podcast da construtora Novatec. Hoje nós trazemos aqui meu grande amigo Cisino. Muito obrigado por aceitar o convite para a gente falar de um tema tão importante, tão atual, tão em evidência, que é energia solar. Beleza? Falar um pouquinho aqui do nosso convidado, Cisino Rocha, gerente comercial e administrativo da Tesseract Brasil, que é uma empresa genuinamente sergipana, fundada em 2014, formado em administração pela UNIT. Tem ampla experiência em logística, atua há 4 anos no setor de energia solar, já contribuiu com a instalação de mais de 500 usinas fotovoltaicas, tem mais de 30 mil placas instaladas. Isso gera uma potência de 9 megas. 9 megas é muito mega, não é isso? Obrigado, Diogo, primeiro de tudo pelo convite, agradecer a organização de todo esse projeto, um projeto maravilhoso, venham acompanhando desde o início. Perfeito, exatamente. Agradecer também a Tesseract, aos diretores Pablo Viana Vieira, Vieira, desculpe, meu chefe deu errado aí. Pablo Viana é um cantor, depois você bota lá. E Flávio Tsuka, me cedeu aqui, né, esse projeto, mas que o tema é maravilhoso. A gente precisa, assim, levar esse conhecimento à sociedade, levar esse conhecimento a todo mundo. Isso, a gente agradece de antemão a generosidade. Eu acabei de fazer uma conversa aqui com o Bruno e, assim, a forma como vocês vêm para cá, de peito aberto, para poder falar de um tema que vai contribuir, né? Vai enriquecer o conhecimento das outras pessoas, a gente agradece bastante. É um tema que, além de estar em evidência, né? Eu falo sempre que é muito gratificante você trabalhar numa coisa que você leva um benefício muito grande à sociedade. Eu não falo só do benefício econômico, né? Que isso é fato. Com certeza tem um apelo econômico muito forte. Mas a questão da natureza, do meio ambiente também, que está em muito voga nesse momento, é também um assunto que a nova tendência solar, né? A nó de geração de energia faz com que melhore tudo. Beleza, é nisso que a gente aposta. Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores, certo? A Novatec, por motivos óbvios, ela patrocina esse episódio. Agradecer também à Tesseract pelo envio do seu gerente comercial e administrativo para conversar um pouco sobre essa parte técnica, tirar dúvidas aqui que a gente tem. Pablo Vieira, né? Pablo Vieira e Dr. Flávio Tsuka. A Aruana Workspace, que nos cedeu esse espaço. O Aruana Workspace é um espaço na Aruana, aqui em Aracaju, que você tem salas administrativas, salas executivas para atendimento, salas de reunião, tem salas também para alocação e tem a possibilidade de você colocar endereço fiscal e endereço comercial, tá? Agradecemos também a Halu, que nos fornece um café que já tomamos, e agradecer também ao patrocinador Sr. Bigode, André Pereira, que estão aqui os contatos de todos os nossos patrocinadores aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá? Então eu vou conversar aqui esse papo falando com o Cisino e perguntando, quer dizer, não vou nem perguntar, vou deixar você um pouco à vontade para falar sobre a Tesseract. Eu sei que a Tesseract eu conheço o Flávio há bastante tempo e conheço um pouco da história, mas queria que você trouxesse para a gente um pouquinho sobre a Tesseract, como é que ela trabalha e quais são os principais pontos fortes da empresa. Até como você começou a falar, a Tesseract ela foi criada em 2014, né, pela junção de 2 amigos, Pablo e Flávio. Eles trabalhavam numa empresa juntos e teve esse sonho de criar uma empresa de fotovoltaico, né, lá em 2014. O sonho concretizou. Foi uma árdua... Naquele momento uma aposta, né? Naquele momento, complicado, né? Duas pessoas com salário alto, perdendo esse salário e apostando num segmento que em Sergipe ainda estava engateando. Mas deu certo. Passaram-se os anos, vieram as primeiras usinas e hoje a gente já está com 500 usinas. A Tesseract, ela começou, como você mesmo falou, em Sergipe. Graças a Deus, hoje a gente já ampliou muito nosso leque. Hoje nós estamos já operando muito forte na Bahia.
e em Alagoas, né? Já tá jogando or, invadindo aqui os nossos estados para poder fornecer, né? É engraçado. Essa pandemia fez com que a gente sentasse e organizasse tudo e traçasse os objetivos. E hoje o objetivo da Tesseract é sim se tornar uma das maiores empresas do Brasil. Hoje a gente tem um cenário já atuante, forte no Nordeste, que está em Sergipe, né? Sergipe temos belíssimas concorrentes e com certeza estamos andando lado a lado com elas. Hoje Sergipe está quase 45 gigas instalados, então ainda é muito pouco, tá? É um dos piores cenários do Brasil. No Brasil, quem é que desponta com... Minas Gerais. Minas Gerais hoje ela está com mais de 1.400 megas instalado. Imagine, Sergipe está com 45, né? Tem muito... Isso é bom para outro lado, né? Para quem está nos assistindo, para quem quer entrar no segmento, né? Tanto vendendo, criando uma empresa ou simplesmente aderindo ao fotovoltaico, Sergipe ainda está engateando. Tem muito campo para atuação, né? Sim, claro. Tanto na área rural, como na área industrial, nas fábricas e principalmente na pessoa física. Justíssimo. Inclusive, dentro dessa sua observação com relação ao mercado, a gente entende que existe o primeiro passo, que é a aquisição e instalação, mas que na sequência também existe um mercado que vai surgir, né? Que é um mercado de até limpeza, manutenção, né? É um mercado ávido ainda por empresas especializadas, né? Especializadas. As próprias empresas que instalam, ela tem sim seu cronograma de manutenção. Elas dão a manutenção gratuita, né? Nos primeiros anos. Mas esse mercado ainda, por estar novo, eu falo em Sergipe com 5 anos começando forte em fotovoltaico. Tem empresas que começaram um pouco antes, né? Mais forte mesmo com 5 anos. Então, a matéria de manutenção vai começar agora. Exato, Como é um produto que tem uma durabilidade estendida, né? Então, você tende a, nesses primeiros anos, funcionamento ok, mas começa a necessidade de limpeza de placa, né? De algumas verificações. Você falou agora, quanto à durabilidade do equipamento. Imagine você que você financia mais ou menos um equipamento em 5 anos e você tem garantias nos equipamentos de 12, de 10 e até 25 anos em alguns componentes. Então, é uma coisa que com certeza traz tranquilidade para você adquirir. Hoje, a tecnologia do fotovoltaico ela está já bem consolidada, né? Consolidada e principalmente como é que eu posso falar para vocês quando você fala do público em si? Eles acreditam mais que realmente podem investir nesse já está mais desmistificado, né? O que antes era visto como uma coisa que era distante, né? Hoje as pessoas já têm pessoas próximas que têm esse consumo de usina. Cabra aquele estigma que é um produto muito caro, né? Exato. E que eu não posso adquirir. Não. É acessível a todo mundo. Tá. Vamos lá. Assim, a gente tem aqui no canal da gente pessoas que são técnicas, né? Engenheiros, arquitetos e também o pessoal que instala determinados produtos, que seguem a gente, acompanham nossos vídeos, e também o consumidor final que acaba chegando até a gente através de pesquisa, né? Como é que funciona a energia solar? Né? A gente tem a necessidade de ter algumas premissas para a gente ter a instalação de energia solar. Basicamente, como é que funciona? Você tem a captação e como é que se sucede o processo? Eu não vou falar muito do princípio básico, que começou lá com Becquerel lá em 800. Não estava nesse dia. Nesse dia não estava. Eu estava por lá. Mas quem fez a coisa acontecer mesmo foi Einstein. Einstein ele fez vários experimentos e quando colocou a célula fotovoltaica perto da luz, e é bom que se frise isso, tá? Luz e não calor, né? Calor atrapalha um pouco. Mas quando ele colocou, a passagem dos elétrons foi potencializada ao máximo. Então, imagine que aquele elétron que passava para se tornar par, porque como toda coisa no mundo, a tendência é ir atrás do par. Então, você pega um elemento instável com outro elemento instável. Geralmente é o lítio e o boro. Tá? Então, depois desse experimento com a presença da luz, ele viu que a passagem de elétrons era muito forte. Então, criou-se uma carga elétrica
que podia estar movimentando equipamentos e... Gerava energia. Gerava energia. Mas isso lá em 1940 e pouco. Não se tinha nenhum Uma tipo placa de... tinha 1% de eficiência. Não se tinha nada de tecnologia. Não, hoje, para você entender, hoje nós temos placas de 23% da energia, né? 21% a 23% da energia. Olha que ainda tem um campo muito vasto, estamos ainda no início, né? No início. Mas o que eu posso falar sobre isso é que depois do princípio realizado, hoje, em suma, para vocês entenderem, é colocar a placa fotovoltaica na presença da luz. Geralmente se coloca em cima, perto no telhado, melhor falando. Um local de incidência de luminosidade. Tanto pode ser no telhado, como pode ser no solo, como pode ser em cima de um rio. Tem a de Sobradinho Balsas. lá, que é toda lá, lá na barragem. Mas voltando, depois disso, né, depois da captação da luz e o começar do processo de geração de energia, você passa essa carga energética para o inversor, que é onde ele transforma energia contínua em energia alternada. Esse princípio a gente não precisa muito para todo mundo entender, mas basicamente a energia alternada é o que a gente funciona dentro de casa. A gente precisa transformar, Diogo, a energia na mesma sinergia da concessionária, né? Na mesma frequência, melhor falando. Então, o cliente que tem fotovoltaica, ele não sente diferença se está operando com o sol ou se está operando com a energia da concessionária. Isso é maravilhoso, porque é um dos estigmas. Será que meu supermercado cheio de freezer, ele vai aguentar isso? A energia é de uma qualidade altíssima. A mesma qualidade da concessionária. Então, basicamente, o processo é de recepção da luminosidade, que transforma vai para um inversor que inverte a corrente. Um aparelho que inverte. E você joga aquilo dentro de ou para você armazenar, ou para você usar imediatamente. O que eu preciso deixar um pouco mais claro é que isso começou muito no Brasil em 2012. Em 2012, o governo sancionou a lei que fez valer o chamado off-grid. Né? O que é isso? É o ligado à rede. Antigamente, antes de 2012, era um pouco inviável energia solar, porque eram grandes bancos de baterias. Você não tinha como interligar a rede. Você precisava trabalhar sempre off-grid, armazenando sua energia. Você gera, você tem que armazenar. Isso era muito complicado, descarte de baterias. Então, a área para você ter essas baterias, né? Inviabilizou um pouquinho. Mas aí vieram os outros pontos primordiais, como em 2014, 2016, o governo criar, junto com o BNDES, a linha do FNSOL, né? Que é um incentivo, né? Muito grande na questão financeira, que levou o payback de retorno de investimento, né, para lá para baixo, que viabilizou fotovoltaico para quase todo mundo, né? E agora começaram a onda de clima, de energia renovável no mundo, que potencializou isso. Minas Gerais saiu um pouco na frente, né? Como eu falei, já tem mais de 1.400 megas instalados, né? É uma gigantesca. Imagina, Sergipe tem 45, né? Realmente. E a gente um pouco do programa vai também falar sobre a questão dos incentivos, né? O que é que o governo de Sergipe está fazendo, o que é que os governos estão fazendo, o que é que está vigorando, que está trazendo para que nós, né, público, possamos adquirir a questão da fotovoltaica. Quando a gente fala em adquirir esse sistema, a gente já imediatamente começa a pensar em quanto custaria um sistema. E, naturalmente, que essa é a pergunta, que é a primeira pergunta a ser feita. Isso acontece também dentro dos nossos produtos. Sim, claro. É a primeira pergunta que o cliente faz. Quanto custa? E a gente sabe que para ter essa resposta, algumas etapas precisam ser respeitadas, né? Um rito tem que ser seguido para você chegar a precificar, né? Para energia solar, o mesmo cara rito. Fizer a pergunta para você, quanto custa uma usina? Eu já escutei até, não sei se foi de você, mas quanto custa fazer uma casa? Eu preciso saber quantas janelas você quer, né? Quantas portas, qual o tamanho, Já né? me perguntaram quanto custa para pintar um muro normal da Coroa do Meio. Doideira! Mas eu não engraçado, tinha como responder. Porque o mito é que a energia fotovoltaica é muito caro. E não, a energia fotovoltaica é um produto, não vou dizer barato, mas é um produto extremamente viável de se comprar. Que se paga, né, no final das contas. Que se paga. Primeiro, quanto custa? Primeiro eu preciso saber quanto você quer gerar. Quanto é o custo hoje da sua energia?
Qual a sua demanda, né? Quanto você precisa de energia? Quantas placas eu vou ter que colocar, né? Isso aí, a nossa equipe, a equipe da Tesseract, isso é uma das coisas que eu preciso falar. Eu torno a frisar, eu tenho excelentes concorrentes. Concorrentes que nos guiaram no começo da nossa jornada. Um puxa o outro para cima, né? Até eu falo muito que a Tesseract não fala mal de ninguém. E eu tenho muito concorrente bom. Mas hoje, o que eu posso falar, vocês lembram, qual é o diferencial da Tesseract? Eu falo que é qualidade. E se a Tesseract disser que vai colocar 2.000 kW na casa de um cliente, vai gerar. No mínimo, na pior das hipóteses. Então, isso é fundamental para você ter. O segmento hoje ele está muito polarizado. O sol está aí para todo mundo. Sim. Tá? O sol está aí para todo mundo. Generoso. Sim, e no Nordeste mais ainda. Né? Mas assim, a gente precisa ter muito cuidado porque o rito é o mesmo. A gente precisa ter qualidade, a gente precisa fazer a visita técnica, a gente precisa conhecer a demanda do cliente. A rotina, né? A rotina. A pretensão, de repente, de ampliar, né? Às vezes o cara quer uma usina para atender a casa dele, aí depois que chega a usina ele fala, agora eu não estou pagando mais usina, e começa a gastar. É engraçado, quando você fala isso, é interessante, é rotina. Uma usina para, por exemplo, uma academia que é forte à noite, né? A partir de 6 horas da noite, onde eu não tenho mais sol, não tenho mais luz, é um pouco diferente de uma usina, por exemplo, para uma concessionária que em 5h30 da tarde está acabando o seu expediente. A gente precisa entender isso, tá? Mas hoje a energia está para todo mundo. A lei está sendo vigorada, está começando a entrar em vigor. Quem é que regula? Quem regula? A gente acabou não respondendo, né? Quanto é que custa a energia solar? É necessário estudar cada caso é um caso. Mas eu falo sobre custo de energia solar, é o seguinte, geralmente se mede através do financiamento, hoje. E eu vou dizer que hoje um financiamento de 60 meses, de 5 anos, olha, 5 anos, você tem um equipamento que dura 25. Então você vai financiar 5. Você tem receio de financiar um equipamento de 5 anos de garantia com 5 anos de financiamento, fica muito complicado, né? Está muito na linha tênue ali. Mas é fotovoltaico não. Eu tenho usinas no mundo de mais de 40 anos. Então, gerando, né? Ela vai perdendo a eficiência porque o silício, geralmente é o silício, o boro. Qualquer equipamento, com o passar do tempo, ele tende a ser menos eficiente, químico, né? Exato. Mas o que eu posso falar para vocês é que, em valores, ele cabe no bolso. Hoje a gente mede pela conta. Se você tem uma conta de R$1.000, provavelmente seu financiamento ele gira em torno de R$900, R$950. A prestação é imediatamente viável. Sim. Por prestação, né? Prestação por prestação. O passado próximo, o payback era um pouco mais estendido, 7 anos. O equipamento era um pouco mais caro. Através dos subsídios que nós temos hoje, né? E com a quantidade maior de fornecedores, né? Bem falado. Hoje a China, ela ainda é muito forte, né? A gente fala China, a gente pensa logo em Xing Ling, né? Mas não. Hoje a China, o mercado chinês, ele domina essa tecnologia, e com muita qualidade, tá? Muita qualidade mesmo. Traz para os nossos distribuidores, e nós, integradores, temos a responsabilidade e o papel, né? Qualidade a esse produto no final. Quando você falou da legislação, a gente observa alguns debates com relação ao comportamento, aos impostos que incidem. Isso é discutido de que forma? Quem é que regula a parte de energia solar? Bem colocado. Hoje quem rege isso é a normativa da ANEEL, nossa agência reguladora. A Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso era muito complicado, Benigno, porque, entenda, você ser regido por uma normativa, ela a qualquer hora pode mudar, né? O jogo pode mudar a regra, né? Isso, e a gente entende o lado das concessionárias. Elas têm um custo, sim. A gente precisa respeitar que hoje quem coloca energia nas nossas casas são elas. Tá? Hoje eu não falo como nossa... Como é que eu posso dizer? Rival? Não. Nossa concorrente. São nossas parceiras. Tá? São aliadas, né? E eu vou explicar por quê. Tá? Tem um estigma muito grande. Inclusive, é um dos entendimentos do TCU, que energia fotovoltaica, quando você coloca quem tem e está deixando de pagar, e esse custo vai para quem não tem. Esse é o entendimento. Mas não. Você precisa entender dos benefícios que a fotovoltaica faz para quem não tem fotovoltaica. Só o fato e a gente sabe quão verdadeiro isso de que se a gente não tivesse essa matriz auxiliar
gerando energia, a gente já teria entrado num problema muito grande de geração, porque a gente sabe que as fontes, as matrizes energéticas, elas estão estagnadas. Eu vou falar sobre números. Hoje, quase 14% da conta de energia é bandeira. E todo mundo sabe que bandeira é a falta de energia. Você tem que subsidiar essa energia diferente, que são as das termoelétricas. Então, é uma energia que já não cara. são tão renováveis ou limpas, né? E isso paga todo mundo. Hoje, na matriz energética brasileira, quase 5% é de energia importada. Imagine, o Brasil, com o tamanho que tem, nós importamos energia. Isso é absurdo. Não pode acontecer. E trazendo a questão da termoelétrica, trazendo a questão do que você importa, esse espaço energia solar preencher essa geração distribuída, preencher hoje, pasme, hoje a energia solar é 1,8. Da matriz energética nacional. A eólica, que é uma energia também limpa, ela está um pouco mais agressiva, ela está com quase 13%, 14%. A hídrica é a maior, né? 59% e 60%. E o resto são de fontes termoelétricas, a maioria? Carvão, você tem a nuclear, que também é uma energia limpa, mais perigosa, né? Uma das energias mais limpas que tem, a nuclear, a gente não sabe disso. Mas é porque ela é perigosa. Mas falando a grosso modo, e para o que a gente quer levar, 1,8, Diogo. É absurdo. A gente tem um ganho gigantesco ainda para fazer isso com o meio ambiente e principalmente com o bolso do contribuinte, né, da sociedade. A gente tem direito, Diogo, de gerar nossa energia. Eu não tenho dúvida disso, e é um caminho sem volta, porque, entenda, quão agressivo é uma intervenção em um rio para que você possa gerar a energia elétrica. Ok, na oportunidade que foram construídas as hidroelétricas, eu entendo com muita clareza que era a melhor alternativa. O impacto ambiental, né? Agora, o impacto ambiental do que você alaga, o impacto social, né, de você ter que desmobilizar pessoas de áreas onde elas viveram a vida toda, eu acho que isso já está sendo bem pesado na tomada de decisão, hoje, né? O que eu posso falar, eu não entro no mérito de política, isso não é o objetivo, mas perceba, por exemplo, na Alemanha. Quando você vai na Alemanha fazer um projeto de fotovoltaico, se o projeto for 100 mil, o governo banca 50. A Alemanha, ela quer se tornar autossuficiente, ela precisa muito É uma condição estratégica. Então, mas por que não no Brasil também? Tá, a título de curiosidade, a gente tem Sergipe com uma pequena geração e no 0,6 da sua matriz, Brasil. da matriz, né? Aí você vai para Minas Gerais, que lidera o ranking lá em cima no Brasil, de forma global. A Alemanha que tem mais. Não. Hoje os parques na China, Estados Unidos são gigantescos. No Brasil tem vários parques grandes, né? Mas não chega nem a fazer cócegas. Não chega. É muito ínfimo ainda, pífio ainda, perto dessas grandes. Mas olha, para lhe dar um dado, hoje o Brasil chegou a 8 gigas, né? Em 7 de setembro para 7 de dezembro, o Brasil produziu 1 giga, para você entender. Em 3 meses, a média foi de 330 megawatts instalados. Isso é gigantesco, isso é exponencial. A gente sabe que vai acontecer em 2022 um boom gigantesco. Temos algum problema nesse final de ano. A China está com um problema de escassez elétrica gigante. As fábricas estão trabalhando 3 dias lá. Por conta disso, a produção caiu. O mercado aí deixa de atender ao mercado. O produto cresceu. Tive um aumento, nós tivemos, né, do fotovoltaico no final de outubro, um aumento absurdo. Eu falo isso, mas não para meter medo, porque mesmo assim ainda é muito economicamente viável. A gente parte da premissa que são 2 formas de você ver a viabilidade no cliente. A econômica, né? Você analisa a conta, vê a prestação que ele faz, ou se ele quiser com recurso próprio, vê o payback de retorno de investimento. A gente calcula hoje fotovoltaico com 2% ao mês. Perceba, se você tem um projeto de 200 mil reais, ele lhe tira 5 mil reais de conta. É quase 2%. É um negócio absurdo, né? 6 mil, então um investimento bem vantajoso, né? Sim, do que você está com o dinheiro na poupança. Mas não falando isso, a prestação cabe no bolso. A gente precisa entender e mostrar a todo mundo que a energia fotovoltaica é para todos.
Quando você fala assim, qual é a menor conta que eu posso colocar? Eu acredito que eu posso dizer que todas são viáveis. Claro que tem a mais viável e a menos viável. A gente entende que a partir de R$250, R$300 de conta, a pessoa já está ávida. Em potência, isso seria o quê? 300 kW. Hoje está quase 1 para 1, tá? Quando você pega a conta, hoje é 1,05, você pega 300 kW, a conta é R$310. Muito por conta das bandeiras, tá? O que a gente falou lá atrás. Olha o que a escassez de energia está fazendo com a conta. Bandeira amarela, bandeira vermelha, quase 14%. E outra, pasmem, já está assinado. Isso a gente já sabe, a boca miúda, 21% de aumento. Quer dizer, qual que é o problema agora? Que a energia vai ficar um pouco mais cara. 21% de aumento para o próximo ano. É absurdo isso. Mas entenda, tem que se fazer. Energia fotovoltaica não é só para empresário, é para pessoa física. A gente teve uma demanda absurda nessa pandemia de pessoas físicas, porque elas ficaram... porque os consumos nas residências aumentaram, né? Mas eu tenho o também... comportamento, a rotina, como a gente tinha conversado, né? A rotina, né? Ela mudou. Uma principal análise, né? A Tesseract mudou muito, tá? Nessa pandemia. Eu falo que a Tesseract se reinventou na pandemia. E a gente teve que... Eu acredito que a gente teve que mergulhar dentro para entender mais do que ia acontecer no mercado, mas principalmente levar uma solução para que todo mundo continuasse a aderir esse fotovoltaico. Eu vou lhe dizer, Diogo, que eu acordo todos os dias com alegria de trabalhar na Tesseract, não só pelo clima lá, mas é muito bom você vender, você comercializar um produto que você traz uma benécia tão gigante para o cliente. E a perspectiva, né? A perspectiva de avanço do mercado, a perspectiva de ganhos e a perspectiva de retorno sustentável. Isso é você ajudar o meio ambiente, você ajudar ao cliente a ser autossuficiente, né? Saber que ele vai pagar durante aqueles 5 anos aquela energia, mas que depois ele só vai pagar as taxas mínimas. Então, quando você fala de legislação do que rege, hoje é a ANEEL. Mas já foi votado no Congresso, passou por 470-3, a nova lei, né? E já foi no Senado, já passou, só está esperando a sanção do presidente. E todo mundo está com medo dessa questão da lei. Poxa, vou ser tarifado, vai ter imposto, vai ter tarifação. Essa tarifação incide sobre o que você injeta, não é isso? Exato. Ela não é para todo o gerador. O gerador que, por exemplo, o off-grid, que não utiliza a rede, ele não está sendo impactado com isso, né? Mas vamos tirar um pouco mas a maioria é tudo on-grid, né? Mas vamos tirar um pouco dessa mística de que a lei é ruim. A lei é boa. Ela regula, ela torna a lei, ela nos dá credibilidade, força, ela faz com que a gente entenda que esse cenário vai continuar por muito tempo. Mudar uma lei é muito complicado. O importante é ver a medida, né, dessa lei, né? O número, qual o percentual. Ela rege muita coisa. O que todo mundo está batendo é na parte da tarifação. A tarifação ela vai quase, salvo me engano, 25%. Progressivamente, ou seja, só vai começar a tarifar a partir de 2023, chegando em 2000, salvo me engano, 28% a 23%, 24%. Se você fala a mim que eu comercializo fotovoltaico, se isso está errado, eu vou dizer que não. A concessionária é uma empresa que ela precisa também, ela tem seus custos. Tá? A gente precisa entender isso. Quando a gente injeta energia na concessionária, ela está usando, nós estamos usando a rede dela. Não seria como queriam tarifar a gente 67%. Quando se criou-se a normativa, elas tinham 5 cenários, de 0 a 67%. Optou-se por 67%. O que seria esse 67%? Era que quando você tem uma geração, você tem na sua casa, vamos supor que, e aqui tem, né? Vamos supor que aqui com a geração, de manhã e à tarde, você está recebendo energia direta das suas placas. O medidor não está nem funcionando para consumo, se você for autossuficiente, né? Se você estiver gerando o que você precisa. Mas à noite você não tem energia solar. Então você consome. Então o que acontece? De manhã e à tarde você precisa gerar mais para jogar esse excedente na rede para voltar à noite como regime de compensação. Mas ótimo, ela está na rede, entrou no e aí o que acontece? A gente precisa utilizar isso e se tarifa hoje. Mas a grande questão era que percentual adotar, né? Então você tinha 67%. Em cima de 40% que vai para a rede. Mesmo de uma análise que eu, sem me debruçar, eu acho um número alto. Absurdo. Para você Graças incidir a Deus sobre. Não passou, tá? Isso vai para 25%. Isso vai para 25%, que é o chamado FIO B. Né? É o que hoje todo mundo paga.
O fio BI na conta de energia. Mas não melhor que isso, eu posso falar que tudo vai se adequar, tá? Essa tecnologia que nós temos hoje, com certeza, vindo as novas tecnologias, a gente já está pensando em bateria de lítio, que hoje não é viável por causa do valor, mas com certeza com a melhoria do mercado, né, com a necessidade... Vai se viabilizar isso? Vai com certeza viabilizar. Hoje nós temos inversores híbridos, o que é isso? Ele já retém um pouquinho da energia, então você já passa a não utilizar aquele horário de 5h30, 6, já a energia da concessionária. Então, vai se criando um contexto para melhorar isso. O que eu posso falar é que a energia solar ela é muito rentável. Hoje, a isenção é total, tá? Até 2023, então busquem a energia rápida até 2023. Se inserir nesse mercado até 2023. Nós estamos lá com a engenharia... Hoje nós a estamos todo instalando vapor. Quase 40 usinas aqui só em Sergipe, fora Bahia e Alagoas, por mês. Então, mais de uma usina por dia. É muito agressivo, tá? Deixa eu te perguntar, eu tinha programado fazer uma pergunta que é quais são as vantagens da energia solar, mas eu vou provocar. Quais são as desvantagens de você ter um sistema de energia solar? Cara, se você encontrar, responda. Queria muito encontrar, viu? Você fala em viabilidade econômica, você fala em um equipamento que esteticamente ele não vai ofender a arquitetura. Você conhece mais do que eu essa parte. Por isso que a gente está muito engajado com os arquitetos, com os engenheiros, né? A forma de se projetar, ela hoje, todos os clientes que a gente tem feito trabalhos, já tem essa previsão. Mesmo que o cara não faça a instalação imediatamente após a construção, porque geralmente ele passa por um processo de desembolso mais robusto, né? Ele pretende... Ele não sabe quanto vai precisar também, ele pode não tem na casa, né? Ainda não tem demanda, né? esse estudo pronto. O que é que ele observa? A gente observa que o cliente ele já pede para que exista pelo menos a instalação da infraestrutura e a disponibilidade física de locais. Sim, claro. E aí você vai para 2 pontos, né? Você tem as placas que precisam captar e ficam geralmente num local mais receptivo a essa luminosidade. Claro. Geralmente virado para o norte. E os elementos de inversão, né? São os inversores. Então eles precisam estar posicionados em um local interessante. E isso tem mudado, inclusive, a forma dos arquitetos projetar, porque tem arquiteturas que acabam sabotando, em determinado ponto, com sombreamento, a usina e a geração. Então, a gente, quando tem a oportunidade de conversar com os arquitetos, a gente já faz esse tipo de orientação. Olha, se for posicionar uma usina de energia fotovoltaica, vamos pensar numa torre de caixa d'água que fique um pouco mais afastada. Então, essas soluções são pensadas já com essa premissa, entendeu? De uns 5 anos para cá, sim. De uns 5 anos para cá, a gente está notando já nos novos projetos esse cuidado. Esse cuidado com o fotovoltaico. É uma realidade já. Quanto às desvantagens, eu só falei a respeito do que acham que é desvantagem, que foi a questão de pensarem que quem tem fotovoltaico está deixando de pagar os subsídios à concessionária e esse preço vai ser transferido para quem não tem. Torno a dizer e ratifico o que falo. Hoje a matriz energética precisa de energia. Hoje a gente está pagando bandeiras amarelas, vermelhas, tem vindo ainda uma escassez hídrica que eu não sei nem quanto percentual, que vai quase 14%. Então, se nós tivéssemos energia suficiente, com certeza a gente não precisaria essa energia. Historicamente, a questão de energia ela é estratégica, né, para qualquer nação, né? O lobby é forte, né? Exatamente. Não só o lobby, como assim, questões de existência, né? Existencial. Todo mundo precisa de energia, né? E são pontos de guerras, inclusive. A gente não pode viver em pleno século XXI, passando por 20, né? É inadmissível. Um blackout, né? Apagão. Por falta de energia. Não Quem cabe mais. Quem é que incentiva no Brasil? Como é que funciona a questão de financiamento ou incentivo? Quem pode ter, quem pode contrair financiamento, quem não pode? Então, hoje eu lembro que você tinha muito FNE atuando com o Banco do Nordeste, mas outros bancos, outras instituições financeiras estão trabalhando também com essa mesma ótica, não é isso? Olha, Benigno, hoje para se adquirir fotovoltaico, quase todas as agências, todas as instituições financeiras elas fazem.
Tá? Os bancos públicos e privados, inclusive a Caixa acabou de lançar um projeto maravilhoso. A gente teve o prazer e a honra de receber 4 gerentes ontem na empresa da Caixa, falando sobre o produto deles. Produto fantástico, que é o produto para a pessoa física, para a pessoa de qualquer classe, de qualquer tipo de região no Brasil e no Sergipe. Mas hoje todos os bancos financiam, todos os bancos criaram essa linha. Atuam forte. O Banco do Nordeste foi o pioneiro, foi com o FNE só, um juros mais agressivo, mas hoje todos os bancos eles já buscaram isso, né, esse financiamento. Mas assim, hoje uma premissa que está acontecendo muito é o financiamento com recurso próprio. A gente está percebendo isso, uma fatia muito grande, tá? Financiamento com recurso próprio. Como é que recurso funciona próprio, isso? A pessoa tem o dinheiro ou investido, ou então guardado, direciona para... ele direciona, ele já fez aquele cálculo dos 2,5%. É rentável, ele vai. É vai. rentável e faz. Mas a gente fala muito que não precisa se descapitalizar, não. Qualquer um pode ter fotovoltaico porque o financiamento fica muito vantajoso parecido, ainda. Muito parecido com a conta. Pô, bacana. Sergipe. Assim... Então, eu já sei o que é que você quer perguntar. É engraçado. Eu já tenho uma sinergia muito grande com você. Já não é de hoje. Eu torno a não falar de política, tá? Mas eu tenho exemplos aqui no lado. Eu tenho uma Bahia aqui no lado com um incentivo gigantesco para fotovoltaico. A Bahia, quando você injeta energia na conta, é o mesmo valor do quilowatt injetado por quilowatt consumido, ou seja, não tem ICMS. Isenção total do ICMS. No Sergipe opera o ICMS. O que é isso? Quando eu tenho 82 centavos que eu pago no quilowatt, quando eu injeto, ele só me tira 69. Então, há um déficit aí que esse ônus vai no final da conta. Paralelo a isso, lá na Bahia tem o IPTU amarelo. Quem tem energia solar... Tem desconto no IPTU. Tem desconto no IPTU, pasme. Se você tem uma área de estacionamento com energia solar, essa área ela é isenta de IPTU, ela é abatida. Então o governo está de parabéns. Incentivo, né? O governo da Bahia está de parabéns quanto a isso, tá? Eu acredito, eu tenho conversado com alguns vereadores, alguns deputados, eles estão com esses projetos. Eu vejo também, eu tenho conhecimento que o governo do estado, junto com os prefeitos, também estão pensando já em incentivar essa energia limpa, né? Essa coisa de energia fotovoltaica. Vai dar certo. Então, para o que eu posso lhe dizer é que além da coisa econômica já está muito solidificada, né? De você adquirir fotovoltaico, ainda vem coisa boa por aí, tá? Vem projetos bons para... Mais incentivo, né? Sim, claro. E vai dar certo. É uma realidade. Sergipe precisa avançar. Hoje, salvo me engano, se não era o penúltimo ou antepenúltimo do Brasil quanto a percentual, 0,6. Geograficamente também existe uma condição limitante, né? Sim, mas assim... De espaço, entendo, mas a gente pode não tenho dúvida que pode melhorar. Muito disso. Cizino, eu agradeço imensamente a contribuição que você está fazendo aqui para o nosso canal, certo? Eu vou fazer um convite já de extensão desse papo. Maravilha. A gente pode vir para uma questão um pouco mais técnica. A gente fez um cenário mais introdutório, mas eu entendo que a gente consiga esmiuçar isso aí um pouco mais tecnicamente. E eu queria fazer um convite aqui, deixar registrado, para que você retornasse dentro da sua disponibilidade de tempo aí, para a gente conversar novamente sobre temas mais ligados à parte técnica. A gente está chegando perto do nosso limite, não é isso, Andrei? Andrei está fazendo a sinalização ali, e para que a gente consiga trazer mais informação, porque você foi muito claro, você foi muito generoso nas suas observações, e agradecer a você, a Tesseract, ao Pablo Vieira e ao Flávio Otsuka por ter liberado você para poder estar aqui conosco e dizer que sinta-se em casa, certo? Diogo, eu quero agradecer de coração por esse espaço. Primeiro para tá passando para os ouvintes, para os telespectadores, para todo mundo, para os que estão acompanhando o nosso canal. Falo nosso porque esse projeto... Fique à vontade para chamar de nosso. É um projeto maravilhoso que eu vi nascer e, cara, já é um sucesso e ainda vai ser mais ainda.
Mas assim, a gente precisa difundir que o público, o povo pode gerar sua energia. Ele deve gerar sua energia. É fato isso. E com o seu canal, com a sua participação, a gente consegue sim levar isso para o público. Vamos contribuir então, certo? Tá, muito obrigado. O convite está aceito, só fico no seu aguardo. Querido, obrigado por tudo. Tá, pessoal, muito obrigado por assistir a esse conteúdo. Esse foi o 6º episódio do Podcast Concreto, certo? Que é um oferecimento aqui da construtora Novatec. Considerem dar o like, considerem também se inscrever no nosso canal se você chegou até aqui, certo? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, e se tiver interesse em entrar em contato com a Tesseract, os contatos também estão aqui nos comentários, certo? Grande abraço e até a próxima. O Podcast Concreto é um oferecimento da construtora Novatec. E este episódio foi roteirizado por Diogo Benigno, produzido, gravado e editado por André Wallace, esse que vos fala. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio. Se você escutou por um agregador de áudio, a gente também produz esse conteúdo em vídeo, então você pode conferir no YouTube. E você também pode ver mais trechos desse episódio no Instagram da Novatec. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Fique em paz, seja feliz e vamos às obras.